Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Juliana e hoje nós vamos conversar sobre um outro método de resolução de conflitos, que é a arbitragem. Mas antes de nós entrarmos propriamente nesse tema, eu gostaria que vocês pensassem: o que é a justiça? O que é o verdadeiro acesso à justiça? Bom, para responder essas perguntas, seria bom lembrarmos que pode até parecer clichê, mas os conflitos eles existem desde que o mundo é mundo, ou seja, desde sempre. Nós somos diferentes uns dos outros e isso tende a gerar divergências. Mas isso não precisa ser algo negativo, não é mesmo? Basta sabermos a melhor forma de lidar com esses tipos de conflitos, ou seja, com essas diferenças. O primeiro passo para mudarmos nossa mentalidade é saber reconhecer que na minha casa tem conflitos, na escola dos meus filhos tem conflitos, nos meus grupos de amigos tem conflitos e também na minha empresa tem conflitos. Ou seja, onde existem pessoas, existem conflitos. Então, o que realmente importa é aprender a como gerenciar esses conflitos, como lidar de forma vantajosa com essas diferenças. Nós estamos vivendo em uma fase de disruptura, de grandes mudanças, e a forma como resolvemos os nossos conflitos também está ganhando uma nova cara. Uma pessoa de sucesso não é aquela que não tem conflitos, mas é aquela que sabe melhor gerenciá-los, com maior celeridade, com menos custos. Nós vivemos em um país de direito democrático, com características capitalistas, e fomos ensinados a saber que quando temos divergências, quando temos brigas, quando temos litígios, então aprendemos a buscar diretamente o judiciário. Inclusive, nós temos a balança como um símbolo representativo da justiça, que tem como principal significado a ponderação dos interesses das partes em litígios. Mas o que seria justo e correto? Será mesmo que justiça é dar a cada um o que por direito lhe pertence? Bom, precisamos entender então o que é justiça. O que é verdadeiro acesso à justiça? Que foram aquelas perguntas que eu falei para pensarmos. Desde a colonização, nós sempre tivemos uma cultura marcada por guerras e disputas, onde havia pouco espaço para a justiça, pouco espaço para o acesso a essa justiça. Quando surge a Constituição de 1988, surgem novas garantias e direitos fundamentais. Inclusive, essa Constituição, ela é apelidada de Constituição Cidadã, por conta dessas garantias e direitos fundamentais. E é nessa Constituição, inclusive, que surgem os juizados especiais, os antigos pequenas causas. Surge também a Defensoria Pública. Por quê? Qual era o intuito dessa lei? O intuito era que todos tivessem acesso à justiça, inclusive os mais pobres. Então, se vê a preocupação da lei em ampliar o acesso à justiça. No entanto, a gente consegue visualizar, não é mesmo, que os juizados especiais, com esse alto índice de demandas, eles estão passando por um esgotamento. E não está entregando à sociedade uma justiça democrática, justa, igualitária, inclusive por conta dessa demora. O acesso à justiça, então, ele é um objetivo que nós devemos buscar de forma permanente, se queremos realmente nos tornar uma grande nação. Todavia, esse acesso ele tem que ser qualificado, ou seja, um acesso amplo, um acesso célere, que pacifique os conflitos
em um espaço de tempo razoável, em que a sensação de justiça, que traduz aquilo que é justo, não se perca pelos caminhos tortuosos do processo. E é nesse contexto que nós reforçamos a importância dos métodos complementares de resolução de conflitos, como uma possibilidade de ampliação desse acesso à justiça, por serem céleres, por serem sigilosos e por serem eficazes. E aí, com isso, nós conseguimos visualizar que a justiça está muito mais ligada com os reais interesses das pessoas, né, com os nossos interesses, do que com a legislação em si. Por exemplo, nós tivemos um caso na corte que talvez consiga traduzir isso de alguma forma. Era uma demanda onde uma escola propunha uma cobrança de um título que ele já estava prescrito. Quando nós começamos a audiência de conciliação, de mediação, desculpe, a parte requerida, o pai do ex-aluno, quando sentou-se na cadeira, falou: eu não tenho obrigação legal nenhuma de pagar esse título. Então, nós iniciamos, já que ali estávamos, começamos a aplicar algumas técnicas da mediação e, ao final, o pai, mesmo sabendo que não tinha a obrigação legal de quitar aquela dívida, o fez. Então, a solução legal, ou seja, a aplicação da norma ao fato, não seria justa para nenhum dos envolvidos, pois a escola prestou o serviço e o filho daquele pai recebeu este serviço. Conseguem entender que justiça, que esse excesso de justiça, que a justiça em si não é só a aplicação da norma ao fato concreto? Bom, a arbitragem, então, ela vem nesse sentido, um método complementar ao Poder Judiciário e que possui inúmeras vantagens quando comparado a este método, mas ele é muito parecido também nessa questão dessa sistemática. A arbitragem é um método heterocompositivo de resolução de conflitos em que as partes submetem a um terceiro imparcial, que nós denominamos de árbitro, e que esse árbitro ele tem autoridade para impor uma solução àquele conflito. A arbitragem, assim como ocorreu com a conciliação, esses institutos eles surgiram na Constituição Imperial de 1824. No entanto, a arbitragem ela foi devidamente regulamentada no Brasil com a Lei 9307 de 1996. Talvez tenha sido uma preocupação do legislativo, porque o Brasil tinha instalado aqui nessa época, nos anos 90, inúmeras multinacionais, e essas multinacionais se utilizavam muito da arbitragem, da cláusula arbitral em seus contratos. Então, a partir desse momento, fica então regulamentada a arbitragem no Brasil para dar conta também desse mercado. No entanto, somente agora em 2015 é que a arbitragem surge também para toda a sociedade. A sociedade vem tendo maior conhecimento por conta do código e por conta que outras empresas, pequenas empresas, médias empresas, estão conhecendo também esse método de resolução de conflitos e estão verificando na prática as suas vantagens e estão utilizando. Mesmo que a arbitragem ainda se mostre reservada aos olhos da sociedade brasileira, o Brasil já ocupa a liderança na utilização da arbitragem entre os países latino-americanos, situando-se em terceiro lugar no ranking mundial, segundo inclusive a Câmara de Comércio Internacional de 2017, relatório de 2017.
Bom, Juliana, então vamos lá, me conte as vantagens, né, do processo arbitral. Bom, como eu falei para vocês, tem um árbitro, né, que vai resolver a controvérsia. Esse árbitro, ele pode ser escolhido pelas partes, ou seja, pode ser uma pessoa de confiança das partes, ou pode ser uma pessoa que detenha um saber técnico sobre determinado assunto. Por exemplo, nós estamos agora na era das criptomoedas. É muito difícil que o judiciário consiga lidar com essa questão, porque é um tema muito novo. Então, por que eu vou dar para um genérico resolver uma questão que talvez não vai saber das peculiaridades, se eu consigo entregar a minha controvérsia ali de um contrato versando sobre criptomoedas para uma pessoa que já esteja no mercado, que já tem aí anos de estudo? Então eu posso escolher, né, diferente do judiciário, que eu não posso escolher quem é o juiz que vai julgar minha causa, na arbitragem eu consigo. Então, essa sentença, essa decisão, ela tende a ser mais assertiva por conta desse saber técnico, né? Além de escolher o árbitro, eu posso escolher também o direito material e o direito processual que vai ser aplicado àquela minha demanda. Por exemplo, eu posso escolher o prazo que a demanda vai percorrer, o prazo de resposta das partes. Eu posso escolher se vai ser aplicado o direito daqui ou de lá, se vai ser aplicado por equidade, por usos e costumes, por regras internacionais de comércio. Tudo isso eu posso escolher. Isso, inclusive, dá mais força e credibilidade à arbitragem, porque hoje quase 100% dos contratos internacionais possuem cláusulas arbitrais. Uma sentença arbitral fora do Brasil tem mais validade do que uma sentença judicial proferida aqui. E as sentenças judiciais aqui no Brasil têm a mesma força, a mesma equivalência de uma sentença arbitral, possuem a mesma formalidade. Inclusive, assim como ocorre numa sentença judicial, depois de uma sentença arbitral, eu só entro para, se essa sentença não for cumprida, né, eu só entro para fase de expropriação de bens, que é o cumprimento de sentença, que é a execução, que é a penhora, enfim. Bom, nós conseguimos já visualizar que a arbitragem ela é um método muito adequado para vários tipos de conflitos, por exemplo, a inadimplência, conflito complexos envolvendo aprofundamento em matérias específicas, né, que exige um tratamento mais delicado pelo aplicador ali da lei ou da sentença, enfim. O que é muito diferente do judiciário, como eu já comentei com vocês. A decisão dada pelo árbitro, então, ela impõe às partes e ela pode ser exigido o cumprimento no Poder Judiciário, porque essa força coercitiva apenas o Judiciário possui. Então, o que eu gostaria de deixar claro é que, vejam, se eu estou com uma inadimplência, por exemplo, no Judiciário, eu vou levar 5 anos para que essa inadimplência vire um título executivo judicial. Por quê? Eu não estou tirando da minha cabeça essa questão dos 5 anos. O CNJ, em 2017 agora, emitiu um relatório falando que o processo de conhecimento ele tem durabilidade média no Brasil de 5 anos. Esse mesmo procedimento que eu vou levar 5 anos no Poder Judiciário, na arbitragem eu vou levar no máximo 6 meses. Então vejam a diferença de tempo, né, que eu tenho o mesmo título ao final. Uma outra vantagem também nítida que salta aos olhos é a questão da confiabilidade e da confidencialidade. Tanto as partes quanto o objeto de conflito, o valor da causa, eles não podem ser divulgados e não serão divulgados de forma alguma. Então, dessa forma, eu evito ferir a imagem de empresas, a divulgação de segredos industriais,
do valor da causa, né? Porque às vezes o vizinho lá nem sabe, não, sabendo do valor da causa, que quando o vizinho entrou com a ação, já quer entrar também, porque acha que vai ganhar o mesmo montante. Então, na arbitragem, todos esses aspectos, eles são confidenciais, o que faz bastante diferença, inclusive, né, e mais ainda hoje em dia, nessa era tão rápida e tão digital que nós estamos vivendo. Juliana, mas você comentou então que no começo só grandes empresas multinacionais utilizavam esse instituto, né, a arbitragem, então deve ser caro. Realmente. Aquela época, alguns doutrinadores inclusive falavam que a arbitragem era uma justiça de luxo, porque somente essas empresas tinham acesso a essa justiça. Mas agora não é o cenário que nós estamos visualizando. Ela está muito mais acessível, com preços muito mais atrativos, inclusive comparados ao judiciário. E sem contar também o custo-benefício que eu tenho nisso, né? Porque se eu estou lá 5 anos lidando com o processo, se eu pegar esse dinheiro que está lá há 5 anos e aplicar, eu consigo ter uma maior rentabilidade ou usar o dinheiro de alguma outra forma do que o dinheiro lá parado num processo judicial. Então, eu tenho que pesar também essa questão do custo-benefício, também essa questão do sigilo, a técnica do árbitro, a insegurança de uma decisão judicial, né? Então, todas essas questões eu tenho que visualizar também, colocando na ponta do lápis. E só eu pensar que na arbitragem, quando sai a sentença, eu não tenho mais possibilidades de recurso, isso para mim também me dá mais segurança. Por quê? Porque no judiciário o processo se eterniza no tempo, já na arbitragem não. Esse processo ele tem data para começar e ele tem data para terminar. Então eu não tenho como ficar protelando muito tempo por uma decisão judicial que eu não tenho nem noção do que vai poder sair de lá. Bom, diante de tudo isso que eu falei, vocês possuem ainda alguma dúvida que o Poder Judiciário está em crise? Pois é, inclusive foi essa crise que ajudou esses métodos a ganharem força e popularidade. Não só porque uma diminuição no número de ações judiciais foi percebida, mas também foi percebido que tais métodos realmente buscam a resolução de conflitos por meio da satisfação das partes, que também funciona como uma forma de prevenir novos conflitos. Veja, na arbitragem, na mediação, na conciliação, na negociação, a todo tempo eu tenho acesso a uma negociação com a outra parte, eu tenho um contato direto com outra parte. Então, a minha possibilidade de negociação, ela é ampla. No judiciário, ela é restrita, eu tenho momentos para fazer isso, né? Então, o que eu consigo verificar disso é que nesses métodos eu tenho uma composição amistosa a fim de dar uma continuidade naquele relacionamento. Agora, no judiciário, eu quando recebo a citação, eu já nem falo com a outra parte, deve ser assim com a maioria da população. Então, há um rompimento, há um campo adversarial aí, né? Bom, então vocês lembram quando nós, lá no comecinho da nossa conversa, falamos sobre o que é a justiça e o que é o verdadeiro acesso à justiça? Esses métodos complementares ao Poder Judiciário, eles permitem o verdadeiro acesso à justiça, que é distinto do acesso ao judiciário. Como ela está relacionada com a satisfação do usuário e não com o resultado final do processo. Então, conseguem visualizar na prática tudo isso que nós conversamos? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer coisa, eu estou à disposição nos nossos canais de contato, de comunicação. Se inscrevam para saber das novidades e de novos vídeos que vierem surgir. E estamos aqui para o que vocês precisarem. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.